Nós, inclusive, temos vários estudos dizendo que muito dificilmente uma pessoa no espectro autista não teria pelo menos uma comorbidade ao longo da vida. Então, hoje temos estudos que falam em 70% das pessoas no espectro autista com pelo menos uma comorbidade e outros que falam em mais de 90%. Quer dizer, é um índice muito alto. E em torno de 60% mais de 2 comorbidades ao longo da vida. Né? Claro que temos diversas comorbidades, tanto do ponto de vista orgânico como um todo da criança ali, do adolescente, e temos as comorbidades neuropsiquiátricas, né? Em crianças, especialmente, o distúrbio de sono é algo que aparece muito precocemente, né? Inclusive dentro da história da criança ali, quando você vai fazer uma avaliação da criança no espectro autista, muitas mães já relatam dificuldade para adormecer ou para manter o sono já desde bebezinho. Então, os estudos dizem até 86% das crianças no espectro autista com distúrbio de sono. É muito frequente, né? Eu me lembro, Débora, que da época que eu ainda não desconfiava do autismo do Valentim, ingenuamente, porque hoje, quando eu olho de forma retroativa os vídeos dele de bebê, eu já vejo sinais, né? Mas é claro que quando você está imerso, é muito mais difícil. Mas desde muito pequeno, desde bebezinho, o sono era extremamente delicado. Era difícil de cair no sono, quando colocava na cama ele acordava, teve refluxo, acordava 4, 5, 6 vezes à noite, não fazia uma soneca muito longa durante o dia. Nossa, isso foi uma coisa muito difícil, assim, para mim. E assim, por que é importante a gente estar falando sobre isso hoje, né, em relação a comorbidades? Até porque que eu escolhi falar primeiramente sobre o distúrbio de sono? Porque é algo que realmente vai impactar na vida dessa criança, em vários aspectos. Então, se a criança não dorme bem, como que ela vai para uma terapia no dia seguinte, desatenta, sonolenta? O aproveitamento vai ser muito abaixo daquilo que seria esperado. É uma criança que vai ficar com um distúrbio de humor, vai ficar mais irritadiça, né? Fora que, conforme você vai acumulando esse sono, a criança não vai dormindo noite após noite, no caso, essa criança vai aumentando a hiperestabilidade cerebral dela. Com isso, você piora as características e os sintomas sensoriais. Então, você não fica somente no distúrbio de sono, né? Uma coisa vai levando a outra. E essas crianças, então, acabam por ter prejuízos maiores no seu desenvolvimento por conta de uma característica ali, um distúrbio que pode ser manejado. Então, é muito importante a gente identificar e poder intervir. Claro que, antes de pensar em uma medicação, a gente precisa realmente pensar em estratégias para fazer a higiene do sono dessa criança. Então, entender como é que está a rotina da criança, tentar deixar o dia dela o mais previsível possível para ela, manter essa rotina, né, de fato, fazer atividades físicas durante o dia, mas evitar no período noturno. Mesmo com relação à alimentação, dar alimentos mais leves à noite, não tão próximo à hora de dormir. Cuidar com o ambiente que a criança vai dormir, isso é muito importante, porque a grande maioria das crianças no espectro autista apresentam alterações no processamento sensorial. Então, muitas têm alterações em relação não só à audição, então um ambiente quieto ou com baixa luminosidade, enfim, às vezes, mesmo vários brinquedinhos ali, um ambiente super rico de estímulo naquele quarto é o suficiente para desorganizar aquela criança. Muitas, por exemplo, de somente sentir o lençol por ter uma hiperresponsividade tátil, já não conseguem ficar deitadas na cama, né? Então, é muito importante a gente acomodar a criança, fazer acomodação sensorial. Já temos outras crianças que se organizam mais, por exemplo, com uma malha, né? Com algum tipo de acomodação ali com cobertores ponderados, por exemplo, adormecem melhor. Claro que é sempre tudo muito individualizado, mas a gente precisa prestar atenção a esse ambiente
e o momento de dormir.